O 8 em ponto de hoje agora está no ar para falar da maior investigação da história do Brasil. Eu estou falando da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que abalou as estruturas políticas do país e desvendou um amplo esquema de corrupção envolvendo a Petrobras e outras instituições com investigações ainda em curso. Agora, quais os impactos da operação no país? E o cenário para 2018? E Santa Catarina, como fica nessa situação? Como o brasileiro vê a corrupção? Isso mudou essa percepção por causa da operação? O meu convidado de hoje, o cientista político Roberto Volk, vai tentar responder a essas perguntas. Roberto, bom dia, seja bem-vindo ao 8 em Ponto. Bom dia, bom dia. Roberto, primeiramente, são 3 meses de investigação, 3 anos, melhor dizendo, de investigação muito ampla, né? Qual é a avaliação que se faz da Operação Lava Jato ao longo desse período aí de 3 anos? Não tenha dúvida de que é uma operação em que as instituições trabalharam fortemente e, nesse sentido, tivemos resultados extraordinários de fiscalização. No entanto, é importante dizer que ela nos revelou o que já talvez sabíamos no sentido de uma corrupção sistêmica, né? E cada vez mais essa corrupção ela aborda não só as instituições políticas, mas outros setores, né? Então estamos numa fase em que mostra o corruptor e o corrupto, né? Em todas as suas escalas e graus, inclusive do nosso próprio federalismo, né? O impacto no meio político da operação, com tantos nomes envolvidos, tantos nomes sendo investigados, alguns já condenados, foi realmente muito significativo. A classe política brasileira foi muito abalada com essa operação? Não tenho dúvida, mas isso também nos mostra um outro lado, né, que eu acho bastante importante. São 2 pesos e 2 medidas, né? Ao mesmo tempo em que ela mostra toda a fissura do sistema político, ela também nos permite refletir a respeito disso, porque entramos numa crise e todo processo de crise é um processo de mudança. Portanto, avançamos, enfim, nas questões de debate político, né? Mas ainda precisamos profundamente analisar a nossa democracia. Nossa democracia em todos os valores, né? Da seguinte máxima, né? Não existe políticos honestos e sociedade corrupta, nem sociedade corrupta e políticos honestos, né? É uma relação muito próxima que nós precisamos, de fato, aprofundar melhor o debate da democracia e criar mais canais de diálogo. A gente está falando aqui de uma operação que já provocou mais de 1.000 mandados de prisão, vai resgatar bilhões de reais que estão sendo desviados pelo ralo da corrupção, não é? Agora, como é que fica a questão da percepção da população? Muda a percepção da população sobre o que vem a ser corrupção, como combater a corrupção, uma melhor consciência com relação ao voto, ao poder do voto, a serenidade do voto. Isso é esperado que se mude com a Operação Lava Jato? A expectativa é que sim, a expectativa é que as pessoas fiquem muito mais atentas às relações, né? Mas a análise sempre é muito complexa, envolve muitos argumentos aqui, poderia dizer desde o sentido de democratizar os canais e meios de comunicação, a democratizar a ideia do acesso à própria plataforma política, né, uma reforma política, uma reforma eleitoral. São amplos os aspectos, né, e principalmente todos os lances dos aspectos políticos que se relacionam com a economia, né, o que é bastante importante. Podemos fazer uma análise geral de que fica muito polarizado o debate, e isso enfraquece os argumentos. Quando você não ataca o argumento do outro, sim a autoridade dele, o debate enfraquece. E aí a gente pede a pluralidade, a perspectiva de novas direções ou pelo menos resultados a médio e longo prazo. É mais ou menos o que está acontecendo hoje no Congresso, com alguns projetos de lei em discussão que visam até, de uma maneira direta ou indireta, enfraquecer a Lava Jato? Sim, mas é muito importante a gente pontuar porque existe uma inflação das informações. Essa inflação das informações geram justamente essa polarização, né? Uhum. Então as pessoas não analisam o projeto de abuso de autoridade porque a proposta é do Renan. Quer dizer, isso você ataca o argumento de autoridade e não o argumento do projeto. E, ao mesmo sentido, parece que as 10 medidas de combate à corrupção, o que é difícil, ganham um senso normal, mas poucas pessoas analisam e veem a fundo o que ela de fato nos diz, né? E algumas coisas bem perigosas no sentido de avanço e desmonte de algumas garantias fundamentais, né? Mas no bojo do debate de corrupção, cria-se aquela ideia em que Maquiavel já dizia, né? Você arranja um inimigo comum, todos tendem a apoiar, né? Então, o grande jargão é combate à corrupção generalizada sem uma transformação cultural. O que nos revela exatamente isso. Quer dizer, eu discuto a crise econômica e saúde, mas ao mesmo tempo sonego e etc. e tal, né? Isso no nível bem
O Congresso Nacional, da forma como ele está hoje, com tantos parlamentares, sejam eles deputados ou senadores, ou envolvidos na Lava Jato, ou respondendo a outros processos judiciais, ele tem, claro que ele é o representante legal da sociedade, mas você analisa que esse Congresso que está nesse momento tem condições de conduzir essas reformas? Não, de forma alguma, nenhuma. A legitimidade, que é um dos princípios basilares de todo o Estado de Direito e, consequentemente, da democracia, ela está absolutamente fragmentada, né? Esse Congresso ele não possui a legitimidade necessária para levar à frente essa reforma. Nós, diante dessa situação de cultura ou de ruptura ou de crise, né, podemos dizer assim, golpe parlamentar, etc., não há legitimidade por parte desse Congresso. Precisamos novamente lançar luz a 2018 e que em 2018 possamos novamente voltar ao patamar de dar à democracia a sua legitimidade. A gente está falando de 2018, 2018 está aí, ano que vem, tem ano de eleição presidencial, eleição nos estados, enfim, no Congresso Nacional, e algumas pesquisas já estão saindo e essas pesquisas apontam que os líderes delas são basicamente políticos envolvidos na Operação Lava Jato. O que isso diz sobre o atual momento? É muito enigmático, né, nós aqui lançarmos luz, né, justamente porque um dos problemas das campanhas nas democracias modernas se resume ao custo da campanha. Então nós tivemos um processo bastante interessante de visualizar que as empresas, de modo geral, quando financiam políticos, não financiam por valores republicanos, né, e sim há um interesse posto pertinente ao seu desenvolvimento. Portanto, nós temos que agora analisar quem vai pagar a conta da campanha eleitoral de 2018. E isso vai exigir um esforço enorme de uma série de questões para a gente não repetir, na verdade, faltas de informações, né? As campanhas elas não vão ser financiadas por pessoas jurídicas e vai necessitar um controle, uma transparência muito mais forte. E essa transparência ela tem que partir necessariamente da sociedade, por seus vários caminhos e canais, né? O assunto, claro, não se esgota aqui, né? Você vai ser já convidado a voltar mais vezes aqui para a gente debater mais esse assunto. Roberto Volk, cientista político, muito obrigado pela sua participação aqui no Outro em Ponto. Uma boa semana. Pois não, obrigado. Esse foi o Outro em Ponto de hoje, falando um pouquinho sobre a Operação Lava Jato. Claro que o assunto não se esgota, até porque a operação está em curso ainda. Muita coisa ainda vai acontecer para revelar os bastidores da política brasileira, que por enquanto têm sido muito decepcionantes para a população brasileira.